E eu já começo falando sobre um assunto muito importante e que eu tenho certeza que tem gente aí ligada querendo aprender sobre dor de cabeça. Quem é que nunca teve uma dor de cabeça? Duvido. Dor de cabeça é muito mais frequente que imaginamos. Eu já tive muitas dores de cabeça de forma bem forte, aquelas chamadas enxaqueca, né? Gosto sempre desse assunto porque me interessa pessoalmente, mas sei que interessa a você também. E para isso eu recebo hoje um neurologista especializado em neurologia clínica, membro da Academia Brasileira de Neurologia, autor dos livros Antes que eu me esqueça e O Cérebro Ansioso, Dr. Leandro Teles, que já está aqui. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cláudio. Uma alegria muito grande te receber, viu? Pegar meu celular, porque você já sabe, nesse papo quero te incluir. E aí é no 11 9 50 45 18 40 que você pode deixar a sua pergunta. Dr. Leandro Teles responde já já. Primeiro eu quero te dar parabéns pela sequência de lives que você tem feito. E eu tenho ficado encantada, porque assim, tem ajudado a tanta gente. Porque você tem tirado dúvidas de todos os tipos, né? E aquelas dúvidas que às vezes as pessoas ficam recorrendo muitas vezes ao Dr. Google, que não é médico, gente. E ali é um risco muito grande, porque a gente acaba pegando informação de pessoas leigas e talvez pessoas bem equivocadas, mas ter da fonte de um bom médico, alguém que estuda incansavelmente, é um privilégio. Então, parabéns, viu? Obrigado pela sua participação nesse espaço democrático que é também as redes sociais. É importante que a gente ocupe esse espaço com conteúdo, com informação. Tem sido muito legal, a gente tem feito uma live ao dia, em torno das 18 horas, lá no Instagram, Neuroleandro Teles. E ali a gente, lógico, não substitui uma consulta, mas consegue responder perguntas abrangentes e melhorar um pouquinho a tranquilidade, melhorar um pouquinho o nível cultural da população. Muito legal essa fase de lives. Isso é maravilhoso mesmo. Uma coisa que a pandemia trouxe pra gente, né? A gente não tinha esse hábito e agora a gente tá fazendo isso. Quer dizer, eu até brincava, eu fazia umas lives aqui brincando e tal, mas hoje a gente tá fazendo isso com uma responsabilidade maior e de entregar um conteúdo interessante. Isso é muito bom. Meus parabéns. Vamos falar agora do nosso assunto, que é dor de cabeça, né? Existem vários tipos de dor de cabeça? Vários tipos. A gente chama de dor de cabeça ou cefaleia, são sinônimos. Cefaleia ou dor de cabeça para todas as dores que acontecem do pescoço para cima. Na prática, a gente exclui as dores de dente, que são mais da parte do odonto, mas são mais de 180 tipos de dor de cabeça descritas. Você falou algumas bem comuns, né? A enxaqueca, bem hostil, atroz, tem a cefaleia tensional, cefaleia em salvas, dores de ATM, dores por doenças outras. A gente sabe que a Covid, a dengue, também dão dores de cabeça, sinusopatias, tromboses. Então é um tema realmente muito importante. Você falou, ninguém nunca não sentiu, né? A gente tem mais de 90% da população já tendo sentido pelo menos uma vez na vida dor de cabeça. E mais da metade das mulheres tem esse tipo de sintoma com frequência. Isso atrapalha o rendimento escolar, profissional, afetivo e social. Então, um tema muito importante para hoje. Eu acho interessante. Por que as mulheres têm mais dor de cabeça que os homens? As mulheres têm mais dor de cabeça, principalmente da primeira menstruação até a última menstruação. Se você pegar a taxa antes da primeira menstruação, ela é semelhante. E depois da menopausa também volta a ficar semelhante. Mas a mulher, pela oscilação do hormônio estrógeno, tem um risco maior de dores tensionais e também de enxaqueca. O risco é quase 2 a 3 vezes o risco do homem nesta faixa de vida. Mulher tem mais insônia, tem mais doenças reumatológicas, tem mais fibromialgia, tem uma questão também social e cultural, múltipla tarefa, múltiplas jornadas, excessiva expectativa, maior taxa de ansiedade e depressão. Então, a mulher na idade reprodutiva, ela acaba tendo mais doenças que acabam se manifestando com dor de cabeça. Mas muito homem também tem dor de cabeça. Muitos homens também têm dor de cabeça, mas as mulheres estão sobrecarregadas, maridos. Ajudem, né? E o que tem de marido em casa aí, achando que pode ficar na vida boa enquanto elas estão cuidando da casa, dos filhos, de tudo? Opa, faça a sua parte, né? Mas é interessante a gente falar sobre isso. Bom, para cada tipo de dor de cabeça tem um tratamento diferente? Sim. Na verdade, a dor de cabeça é uma manifestação comum, mas o médico ele vai tentar esmiuçar. Qual é a quantidade de dor, qual é a localização, qual é o tipo de dor, ela pulsa, é constante, qual que é o momento do dia, qual o fator de piora e melhora. Com isso ele vai tentar classificar esta dor. É tensional, é enxaqueca, é por uma doença outra, e ele vai dar o tratamento de acordo com esta manifestação. Às vezes, quando a dor ela é muito infrequente, ele vai tratar a dor.
Às vezes ele vai ter que dar profilaxia, prevenção, para evitar que a dor apareça. Às vezes vai ter que equacionar o sono, a ansiedade, às vezes vai ter que mudar o estilo de vida. Então, para cada dor, você vai ter um tratamento personalizado. O que não pode é ficar com dor, aceitar a dor. Porque tem gente em casa, às vezes, que se acostuma com a dor. Nossa, a dor já é algo habitual na minha vida e eu vou tocando a vida com dor. Às vezes abusa do analgésico comum, que fica na bolsa ali como um resgate. E as pessoas, às vezes, perdem essa capacidade de entender a dor como um sinal de alarme. E a dor no corpo, ela tem que ser vista ainda como um sinal de alarme, mesmo quando muito frequente. Perfeito. Você falou dos analgésicos e algumas pessoas têm, aliás, eu acho que a gente tem essa cultura aqui do analgésico para dor de cabeça, né? A gente vê a dor de cabeça como algo que pode fazer parte da vida da gente. Todo mundo tem um remedinho para dor de cabeça dentro da bolsa. E a gente toma isso como se fosse tranquilo. É assim? Pode? Não é assim, não pode. A gente vive, infelizmente, nessa cultura da medicação pautada no sintoma e não no contexto. Então, às vezes, a gente evita mudar um hábito e toma um remedinho. Isso a gente faz para dormir, faz para acordar, faz para abrandar algumas angústias. É muito importante a mudança do estilo de vida, entender quais são as suas intolerâncias alimentares, físicas, o seu limite com relação ao estresse. A dor de cabeça, às vezes, ela vem para te informar. Nada contra o analgésico, ele pode ser usado, mas sempre ao lado de um bom médico, para saber qual é o seu perfil. Muita gente abusa de anti-inflamatório, analgésico comum. Só para ter uma ideia, Cláudia, a gente considera abuso de analgésico a pessoa que toma mais que 2 cápsulas por semana. E tem pessoas que tomam até várias por dia. Sim. Então, às vezes, o analgésico, além do malefício para o estômago, para os rins, para o fígado, a sobrecarga química, ele também pode piorar a dor de cabeça. Ele pode tornar uma dor mais ocasional numa dor mais frequente. Ele pode ser um dos fatores da cronificação da enxaqueca, da cefaleia tensional. Então, é muito importante, se você está sofrendo com mais do que 2, 3 crises por mês, procura um médico para entender o motivo e qual é o tratamento adequado, preventivo, e o analgésico só em último caso mesmo, guiado pelo médico. É bem interessante isso. Eu mesma já passei por essa fase de minimizar o problema da dor de cabeça e tomar o analgésico, e eu lembro que eu tinha com muito mais frequência, né? Depois que eu resolvi tratar, eu tenho ainda, mas é muito raro, e aí é o remédio certinho e ponto, né? Então, por isso que é bom a gente procurar sempre um bom médico. Você falou de cefaleia tensional, ela está ligada à tensão, ao estresse, à ansiedade? Excelente pergunta. A cefaleia tensional tem esse nome de tensão e é uma tensão dupla. Pode ser uma tensão muscular, o músculo mais tenso, mais contraído, mas também está muito associado à tensão emocional. Porque a tensão emocional, a resposta ao estresse, a ansiedade, a depressão, os momentos de maior dificuldade, a redução de válvulas de escape, a noite mal dormida. Isso leva também você a ter uma contração involuntária de toda a musculatura da cabeça. Alguns apertam essa musculatura também da bochecha, da mastigação, tendo o bruxismo, né? Então, essa contração involuntária, esse rosto mais tenso, ele pode trazer dor. Na cabeça, no pescoço, na coluna. Eu vi que é um tema de hoje, né? A questão postural, muito importante nos dias de hoje. Sabe que a cefaleia tensional é o tipo de dor de cabeça mais comum. Geralmente é uma dor de leve a moderada intensidade, bilateral, constante, que pode durar de 30 minutos a 7 dias. Já a enxaqueca é diferente. A enxaqueca já é uma dor de moderada a forte intensidade, ela é mais intensa, ela é pulsátil, latejante, mais lateralizada, predominando de um lado da cabeça e vem associado a náusea e incômodo pela luz, barulho, cheiro. Olha como médico, as duas são dores de cabeça, dores na cabeça, mas pela característica você consegue levar a uma classificação melhor. E as duas podem ter como gatilho e fator desencadeante o estresse, a tensão. E esse é um tema tão atual, né? Porque a gente está passando por medo, pela compaixão, pela insegurança, pela mudança do estilo de vida, alimentar, sono e pela própria necessidade de adaptação a esta nova fase do mundo, que pode trazer algumas coisas benéficas, como você bem pontuou na leitura inicial do programa, mas vai cobrar também um ajuste de adaptação para as pessoas com mais flexibilidade, né? Com certeza. Doutor, você é neurologista. Aumentou a procura de pacientes com a queixa da dor de cabeça relacionada a essa ansiedade e estresse? Sem dúvida. É um dos sintomas que tiveram um reforço nesta fase. Porque mudou a alimentação das pessoas, mudou o exercício físico, mudou a taxa de preocupação. Então, o ser humano, ele muitas vezes canaliza isso na pontinha do iceberg, que é a dor de cabeça. Aumentou queixa de insônia,
queixa de sonhos e pesadelos, a gente abordou algumas semanas atrás, à distância, aqui no programa, a queixa de insônia e a dor de cabeça também aumentou. Muita gente compensada da enxaqueca teve piora, muita gente que não estava abusando de analgésico agora está fazendo, muita gente que não estava tendo dor de cabeça tensional agora tem dor. Mudou todo o hábito, inclusive a relação com a televisão, com as redes sociais, com a iluminação, esta preocupação com relação ao sofrimento, com o risco nosso e dos parentes. Então a Covid, a pandemia e toda a influência disso na sociedade fez a dor de cabeça ter um aumento, apesar que já era uma coisa muito comum. Já é uma das 3 causas principais de busca pela emergência, de busca por consultório, mas teve um reforço nesta fase e, para piorar, diminuir os atendimentos presenciais. Então, muita gente padecendo com sintoma em casa e, às vezes, conduzindo sem tanta habilidade, né? Ok. Eu vou parar nessa conversa inicial, porque eu quero muito a participação da turma em casa, porque, na verdade, a minha intenção é te ajudar. E eu sei que cada caso é um caso. Conta o seu, doutor Leandro Teles responde, tá bom? Então, eu vou pedir 2 minutos só pra gente organizar essas perguntas e eu já volto aqui contigo. À vontade, combinado? E você comigo, vem cá. Mas vai mandando a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Você tem dor de cabeça? Com que frequência? Você já descobriu a causa? Como é que ela acontece? O que é que você precisa saber? Pode perguntar, doutor Leandro Teles responde já já. Quando eu tenho enxaqueca, isso eu fico curiosa. No dia seguinte, até depois que passa a enxaqueca, eu fico com uma dor no couro cabeludo. Não é mais a dor dentro da cabeça, é na parte externa. O que é isso? Isso é muito característico da enxaqueca. Não é todo mundo que tem, mas tem pessoas que têm sintomas antes da dor, de bocejo, mal-estar, até uma aura ou uma alteração neurológica. Durante a dor, aquela coisa terrível, pulsátil, interna, de um vaso mais dilatado e inflamado. E tem pessoas que depois da dor ficam com uma coisa chamada alodínia, que é essa percepção dolorosa ao toque do couro cabeludo. É um estado pós-doloroso, onde estímulos táteis e leves levam à interpretação de dor. Então, esta alodínia, um nome esquisito, que é esta dor no couro cabeludo mais externa ao toque ou ao pentear, ela é bem característica do fenômeno enxaquecoso. Isso pode acontecer por mudança das vias do nervo chamado trigêmeo, que muda a percepção também superficial, que pode durar dias após a crise. Uma crise de enxaqueca, aliás, pode durar de 4 a 72 horas. E esta sensação de pós-crise, ela é bem descrita em portadores de enxaqueca. Olha lá, interessante, já aprendi. Agora vamos ver as suas dúvidas aqui na tela. Vamos lá, vamos conferir a primeira pergunta. É do Francisco, ele é de Teresina, no Piauí. Beijão para toda a turma do Piauí aí, sempre presente aqui na nossa programação. Ele diz, tenho crise de enxaqueca, isso me incomoda muito. Toda vez que viajo, preciso ficar em jejum, pois me dá dor de cabeça e ânsia de vômito. Tem algo que eu possa fazer para pelo menos melhorar esse sintoma? A enxaqueca, ela tem tratamento, né? E tem vários tratamentos hoje, modernamente falando. Você tem medicamentos preventivos, você tem, às vezes, quando a pessoa tem uma crise tão ocasional, eu tenho crise na viagem, você pode usar uma profilaxia só naqueles dias, antes da dor aparecer. O que ele fez pode funcionar para ele, mas para muita gente não funciona. Às vezes ficar sem comer pode ser inclusive um gatilho para dor. Pessoas que saltam refeições, mas ele falou uma coisa que é preocupação, porque quando a enxaqueca vem, a náusea vem junto. E às vezes numa viagem de ônibus ou de avião, você ter náusea. Então no caso dele, você pode fazer uma profilaxia guiada para o momento da viagem. Tem mulher, por exemplo, que tem crise só no pré-menstrual. A gente chama de enxaqueca catamenial. Então, ela sabe que vai ter. Ela pode fazer uma prevenção só naquele período. Agora, se ele viaja muito, eu acho que ele teria que fazer uma prevenção todos os dias, né? Para tentar diminuir ou aumentar esse limiar para a dor, para ele não ter que enfrentar a dor uma vez que ela já está instalada. Porque quando ela se instala, ela tem a sua evolução de 4 a 72 horas. Outra coisa é buscar tratamento direcionado. Muita gente trata a enxaqueca com remédio analgésico comum. E tem remédios que são específicos para enxaqueca e muitas vezes tem que associar remédio também específicos para o estômago, se a náusea e a indisposição gástrica for um sintoma predominante. Então, buscar atendimento presencial, individualizado, mas não ficar tendo que se adaptar ou sofrendo tanto nas viagens. Com certeza. Agora, essa é uma dúvida que eu também tenho, viu, Francisco? Eu até estava pensando esse final de semana no Rio. Quando eu viajo, toda vez que eu viajo, pode ser uma viagem curta, uma viagem longa, eu também tenho dor de cabeça. Principalmente quando é uma viagem de avião.
avião, a pressão atmosférica, essa coisa, a pressão do avião, isso faz com que a gente possa ter mais enxaqueca? Quem tem enxaqueca tem uma instabilidade de dor na região cerebral. Então, mudança de temperatura brusca, estresse, alteração de alimentação, de sono, fuso, a pressão, sem dúvida, tanto na velocidade do avião como na alteração de pressão. Isso é bem descrito como gatilho de enxaqueca. Então, mudanças do ritmo de sono para mais ou para menos, alterações de temperatura acima de 10, 15 graus. Você tem todas essas adaptações, além do estresse que se envolve também a questão profissional e de toda a viagem, que acaba sendo uma mudança. Outra coisa que pode gerar dor em algumas pessoas é a leitura dentro do carro ou dentro do avião. Quando você também tem essa cinetose, que é o mal-estar pelo movimento, para algumas pessoas isso pode ser traduzido numa crise de enxaqueca. É importante conhecer o seu calcanhar de Aquiles para se preparar para ele. Por isso é um bom diário de dor, porque cada um tem um gatilho bem característico, né? E sabe uma dica que eu vou dar para vocês? O doutor conhece com certeza. Aplicativos para diário de dor de cabeça. Eu descobri que eu não posso muito sair da rotina, aquela minha rotina assim. Se comi muito tarde, pode ser que venha. Se tomei muito sol na cabeça, pode ser que venha. Se extrapolei no exercício, pode ser que venha. Né? Em viagem. Então, assim, eu tenho que estar sempre preparada e tentando respeitar um pouquinho esse meu ritmo, né? E em viagem eu faço como você disse, né? Eu não uso mais esses analgésicos comuns, eu uso o próprio para minha enxaqueca. E aí eu sei que é tira e queda. Tomou, fiquei boa. Nem perco o tempo de ficar tomando outros analgésicos, porque eles não vão funcionar. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Boa tarde, tive convulsões e tomo anticonvulsivo. Quem toma este tipo de medicamento é mais propenso a ter dores de cabeça? Isso prejudica no aprendizado? Na verdade, depende do caso, depende da dose. A epilepsia, de modo geral, ela é tratada medicamentosamente. Geralmente a resposta é boa, é muito importante conter estas crises. Alguns remédios para a epilepsia podem deixar a pessoa mais sonolenta, com um pouquinho mais de sono. Alguns remédios mais modernos têm menos impacto no aprendizado. Com relação à dor de cabeça, a mesma coisa. Você pode ter dor de cabeça como efeito colateral desses remédios e também pela privação. Então depende muito do tipo do remédio, da dose. E é importante conversar com o neuro, porque o neuro ele vê a epilepsia e também já vê dor de cabeça. Então é bacana para ele poder associar isso. Agora, me lembrou até, me levou a um insight, que algumas pessoas tomam remédios anticonvulsivos para enxaqueca. Existem até alguns remédios que são usados para convulsão, para epilepsia, que por serem neuromoduladores, também são usados como prevenção para enxaqueca. Topiramato, ácido valproico, pregabalina. Então, existem alguns remédios que têm até uma vocação de tratar os dois transtornos. Mas cada caso é um caso, é importante ver a dose, a idade e a frequência, porque cada paciente tem um ritmo de uso do remédio. Mas a gente sabe que tem sim uma sobreposição. Epilepsia e dor de cabeça, principalmente pacientes que estão bem tratados. E nunca faça automedicação, tá? E mesmo na medicação prescrita pelo médico, preste atenção se você vai ter algum efeito colateral e comunique ao seu médico imediatamente. Você falou do topiramato, eu, por exemplo, não me adaptei. Eu tive 2 apagões seríssimos, assim, de me perder, de parar no meio da rua e falar onde eu tô. Né? Uma coisa louca. E então, topiramato, eu, por exemplo, não posso tomar. Eu tô falando isso porque às vezes você tá aí tomando um remédio, tá te fazendo mal e acha, não, o médico mandou, eu vou continuar. Conversa com o médico. O médico tem que ser amigo, tem que ter essa relação, assim, próxima, viu? Então, faça isso por você, pela sua saúde, o seu médico com certeza vai agradecer. Próxima pergunta, da Sônia Dorsley. Tem uma dor na parte inferior da cabeça, lado do ouvido direito. Às vezes passa, mas geralmente se manifesta. Pode ser enxaqueca? Na verdade, a enxaqueca ela pode doer em qualquer região. Ela pode ser frontal, pode ser mais posterior. Geralmente ela predomina de um lado durante a crise, mas ela é até conhecida como migrânia, porque ela varia. Geralmente, hora ou outra, ela dói do outro lado ou no topo da cabeça. Então, ela forma regiões. Uma dor que é exclusiva de um local merece, obviamente, um estudo anatômico mais caprichado naquele local. O médico, para dar o diagnóstico, ele não vai pensar só na localização. Tem que ver qual é a característica, a duração, o fator desencadeante de melhora. Então, uma dor nessa região pode envolver distúrbios de ATM, mastoide, problemas no ouvido, alterações cervicogênicas da coluna. Então, várias coisas podem doer. Uma dor que é estrita a uma região merece um exame bem caprichado dessa região e até, às vezes, exames de imagem. Na enxaqueca, você tem, às vezes, um predomínio mais uma variação de localização. Mas
lembrar que existem todos os outros critérios. A enxaqueca não é só uma dor. Ela dá uma intolerância ao ambiente, um ritmo de pensamento, uma piora com a atividade física, a pessoa quer o escuro, quer o silêncio, o estômago fica diferente. É uma dor que muda a forma do corpo se comportar no espaço, né? Só de ouvir falar, a gente já fica assim, João, né? Quem tem enxaqueca já fala, não quero lembrar disso não, porque é ruim demais. Próxima pergunta na tela. Boa tarde, sinto muito enxaqueca. Como saber de onde vem e o que devo fazer para amenizar? A causa da enxaqueca ela é genética. As pessoas carregam a predisposição genética a ter enxaqueca. Por isso que ela ocorre mais em pessoas com histórico familiar. Agora, existem gatilhos. Gatilhos seria aquilo que faz o seu corpo responder a esta agressão interna ou externa com enxaqueca. E aí cai naquilo. Privação alimentar, saltar refeições, estresse, dormir de mais ou de menos, alterações de exercício, mudanças de rotina, alimentos específicos, tiramina, glutamato monossódico, nitrito nitrato, álcool. Agora é importante que as pessoas se conheçam, para que não saiam fazendo modificações exageradas, intempestivas. Eu preciso conhecer a minha enxaqueca e quais são os meus gatilhos. Agora, isto não é a causa, isto é o gatilho, é o que provoca. O que causa é uma vulnerabilidade geneticamente determinada. Para algumas pessoas, o estresse causa vitiligo, para outras, diarreia, para outras, distúrbio de sono. Para alguns, esta agressão vai ser a enxaqueca. E tem dores que acontecem sem um gatilho perceptível. Ou quando você soma 2 ou 3 gatilhos ao mesmo tempo. Por exemplo, o estresse com a pizza no pré-menstrual, aí vem a crise. Por isso que você falou é importante, o diário de dor. Algum lugar onde você registre a sua frequência e as ocorrências para que você personalize o seu tratamento. A enxaqueca foi classificada como uma das doenças mais incapacitantes da atualidade. É uma causa importante de falta ao trabalho, de baixo rendimento, de abuso de substâncias e ela atrapalha o ritmo de vida da pessoa. Então você não pode negligenciar como uma doença menor. É uma doença frequente e bastante intensa na vida das pessoas. 20% das mulheres têm enxaqueca e 8% dos homens aqui no Brasil. Próxima pergunta, então vamos continuar aprendendo sobre esse assunto, né? Boa tarde, minha dor de cabeça é nos ossos, acima dos olhos. Troquei os óculos agora. Pode ser isso? Na verdade, essas dores que são de óculos ou oftalmológicas são bastante infrequentes, tá? Existe até um certo mito, tá com dor de cabeça, vai ver os óculos. Na verdade, até pode acontecer, uma miopia de muito alto grau, geralmente é uma dor depois de um esforço visual, é uma dor bem assim na região do globo ocular por fadiga muscular. Agora, muita gente tem enxaqueca e atribui isso à questão oftalmológica, ou fala de uma sinusite meio crônica, é bom procurar um médico. Dores na região do olho podem ser de enxaqueca, pode ser de tensão muscular, tem a cefaleia em salvas, que é mais comum em homens, é uma dor bem localizada, geralmente periocular, sempre do mesmo lado, que dá lacrimejamento, nariz entupido, olho vermelho, então é importante buscar ajuda e se a dor é tão no osso, é importante olhar o que tem na anatomia deste osso ali. Agora, dores oftalmológicas que podem doer na cabeça, glaucoma, dói no globo ocular, descolamentos de retina e problemas de astigmatismos mais intensos ou miopias agudas. Mas aí a dor é no olho, quase sempre relacionado à alteração também na coloração e no grau da visão. Corrigir o óculos é fundamental, mas persistindo a dor, buscar um neurologista para ver se realmente não existe uma outra causa subjacente. Legal. Próxima pergunta. Eu sinto muita dor de cabeça do lado esquerdo e não consigo nem fazer movimentos com o pescoço, pois é uma dor latejante. O que pode ser? Aí a causa principal de uma dor pulsátil, latejante, hemicrânea de um lado e que restringe o movimento, quem tem enxaqueca às vezes fica bem paradinho, bem amuado, não quer mexer, porque quando você mexe parece que tem alguma coisa solta na cabeça. Então essa inflamação em torno do vaso, essa vasodilatação, geralmente ela é característica de um lado. Como eu falei, algumas pessoas têm bem mais de um lado, mas vira e mexe na evolução dos anos da enxaqueca, ela passa a doer também do outro lado de forma alterna. Mas uma das causas é a enxaqueca, mas não única. Tem que ver se tem náusea, se incomoda a luz. Para quem não tem aura, você tem que ter 5 crises características para dar o diagnóstico e o médico sempre tem que afastar outras doenças para mostrar que aquela crise mesmo é enxaqueca. Se é uma dor nova que ela nunca teve,
tem que fazer uma boa investigação, incluindo o exame físico. Legal. Doutora, eu tenho uma dúvida. As pessoas que tomam analgésico com frequência, porque tem aquela dor de cabeça que não chega a ser enxaqueca, elas podem desenvolver enxaqueca por conta desse analgésico ao longo da vida? Pode acontecer de uma dor piorar em gravidade. O analgésico excessivo é quase como aquele descongestionante nasal. Você pinga, o nariz abre, depois o nariz volta a fechar. Então tem que tomar cuidado. Alguns analgésicos, inclusive, têm cafeína. E aí a pessoa começa a tomar muita cafeína, depois para, tem abstinência. Então tem que tomar cuidado com automedicação. E isso vale, inclusive, para suplementos de academia, termogênicos ou até substâncias ditas naturais. Na dúvida, levar essa substância, esta fórmula, este composto, para o médico ver se houve uma relação temporal entre aumento de dores e uso do remédio, precisa ver o médico para ver se não tem uma correlação e pode acontecer de piora na frequência e piora também na intensidade e também na falta da resposta. Nossa, um remédio que antigamente funcionava bem, eu passei a usar com tanta frequência que hoje ele não funciona mais. Esta habituação também é um efeito colateral do uso abusivo do analgésico. Porque eu lembrei, porque muita gente fala assim, eu tenho um remédio para dor de cabeça, toma 2, porque um eu já não funciona mais. Né? Tem muita gente que faz isso, aí já toma 2. Até ela sabe qual é, né? Até mordi a língua aqui, as pessoas já lembram, porque tem gente que já toma 2 como se fosse a ordem, né? Só mais uma pergunta? Só mais uma minha, vai. Como posso identificar se a dor de cabeça é pressão alta? Ótima pergunta. Na verdade, até existe um certo exagero com relação a essa correlação. Geralmente, a pressão alta ela é assintomática, infelizmente. Porque as pessoas padecem de pressão alta e não sentem tontura, mal-estar. Então, não fique esperando sentir mal para medir a pressão. A pressão ela tem que ser medida, ou como o médico gosta, aferida de tempos em tempos, mesmo em pessoas assintomáticas. Principalmente acima dos 50 anos ou em pessoas que têm histórico familiar, tá bom? Poucas pessoas são sensíveis o suficiente para perceber a pressão alta como dor de cabeça. E aí pode ser uma dor mais latejante, uma dor no cal. Nesses casos, é muito importante você aferir com o aparelho, e alguns aparelhos bem calibrados podem ser feitos até em casa, ou no posto de saúde, ou em algumas boas farmácias, olhar a medida, mas cuidado, porque quem está com dor de cabeça pode estar com a pressão alta pela dor. Então, nesses casos, a gente recomenda medicar a dor, tomar um analgésico, medicar a dor e depois remedir a pressão para ver se a pressão persiste alta. Nesta hora é muito comum a pessoa medir, tá alta pela dor e a pessoa achar que é hipertensa porque aferiu com a dor. Então, cuidado no diagnóstico de dor de cabeça e não espere sintoma para aferir a pressão com regularidade. Numa minoria dos casos, em pressões muito altas ou até em complicações da pressão alta, como AVC, sangramentos ou problemas de natureza vascular, que a pessoa vai ter dor de cabeça. O que acontece é que ninguém mede a pressão jogando cartas. A pessoa primeiro sente mal, vai medir e ela acaba correlacionando como se sempre que a pressão aumentasse tivesse dor. Com esta ressalva, recomendo sim que busque sempre uma aferição contínua da pressão e procure um bom médico para avaliar a dor e a pressão. Tá, joia. Uma última pergunta, mas tem que ser muito rápido, porque a produção vai me matar já. Eu só quero saber o seguinte, a pessoa tá com dor de cabeça, toma remédio rápido ou fica esperando passar? Boa pergunta. Se tiver já a avaliação do médico, e se o médico já falou assim, olha, o seu remédio é esse, eu prefiro que tome a dor filhotinha, no começo. Começou a ter dor, toma o remédio. Agora, se você não tem diagnóstico, se você não tem um tratamento, se é automedicação, aí eu não recomendaria tomar ao menor sinal, porque lógico que existe um risco neste uso. Se tem diagnóstico, já tem a recomendação do médico e a crise está controlada em frequência, ao menor sinal você toma o remédio para evitar que a crise se instale no seu organismo. Ou seja, quanto antes, melhor, para passar a dor. Quanto antes, melhor, quando o diagnóstico está feito e não existe um risco e um sinal de alarme para aquela dor. Tá joia. Dr. Leandro Teles, maravilhoso, né, gente? Ele está no site leandroteles.com.br, entra lá e acompanhe. Ele também está no Facebook Neurologista Leandro Teles e o que eu falei das lives todos os dias às 6 horas, das 5 às 7, quase sempre às 6, no Instagram, que é a rede que eu acabo... Maravilhoso! Olha, pode entrar que você vai amar, viu? É Neuro Leandro Teles. Neuro Leandro Teles. Vai lá que ele vai estar te esperando. Muito obrigada e até a próxima, doutor. Eu que agradeço. Bom